Meus amigos, as primeiras damas estiveram no noticiário nesta quarta-feira. Uma pesquisa de intenção de votos, eu estou lendo aqui na coluna do Fábio Zanini, na Folha de São Paulo, encomendada por aliados do presidente Lula, tá? Então é uma pesquisa que foi encomendada pelo governo, simulou um hipotético segundo turno presidencial entre eleitores de São Paulo, do estado de São Paulo, reunindo a primeira-dama Janja e a sua antecessora na função, Michele Bolsonaro. E o resultado, com base nessas 1.000 entrevistas realizadas entre 4 e 8 de abril no estado, mostrou as duas rigorosamente empatadas com 41% das intenções de voto. As duas com 41%. 10% disseram que votariam em branco, 8% não responderam ou disseram não saber. O levantamento tem 3 pontos percentuais de margem de erro, etc, etc. E não diz muita coisa pra gente, porque é uma eleição que acontece, é uma simulação que acontece em São Paulo. Mas nos informa alguma coisa o fato de aliados do PT terem pedido um levantamento a respeito de Janja. Porque o nome de Michele já é falado em voz alta, né? Por aliados de Bolsonaro como possível candidata no ano que vem. Janja, nem tanto. Vale lembrar que ela não pode disputar nas eleições imediatas a do Lula, a menos que o Lula renuncie ao cargo na reta final. Mas seria um movimento, uma possibilidade, no mínimo sendo ventilado nos bastidores. Para você levantar esse nome, é que de fato eles estão analisando o cenário, mesmo que de forma hipotética. Já tem ali um primeiro ponto. Um segundo ponto, esse resultado que chama atenção. Até porque a gente tem um cenário em que a própria oposição, né, no caso os bolsonaristas, enfim, fazem uma dura campanha contra as declarações da Janja, ao comportamento da Janja, enfim, a forma como ela lida no papel então de primeira-dama. E tem todo um cenário envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que já tem sido fortalecida, tem criado bases para que ela realmente consiga ser um nome palpável, um nome palatável. Como? Sendo a presidente do PL Mulher, um primeiro cenário, um segundo momento, né, pintando uma imagem de que seria uma figura muito alinhada ao bolsonarismo, por ela fazer parte dessa família, e entender um pouco da visão de Brasil que o grupo político tem. E então não vai acontecer, mas... foi uma ventilação, no mínimo, curiosa, digamos assim. Agora, eu penso que falta um elemento essencial nessa notícia, que é a rejeição. A gente entender quantos por cento rejeitam a Michele e quantos por cento rejeitam a Janja. Não tem essa informação. Eu acho que essa é uma pesquisa sobre rejeição, no final das contas. Sim, mas não é? Certamente... De forma indireta, né? De forma indireta. Como você tem um empate e no fim é 50+1, aqueles que não votariam de jeito nenhum numa dessas personagens precisam muito estar no levantamento para a gente concluir algo mais. Eu fico muito na dúvida na hora de arriscar quem tem mais rejeição. Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria a Janja me parece que vai ter mais rejeição do que a Michele. E com base em qual intuição eu estou sugerindo isso? Memória. Porque quer queira, quer não, os casos da Janja estão muito mais frescos na cabeça e ela produziu algumas manchetes que do ponto de vista institucional são muito problemáticas. Os problemas relacionados à Michele também podem ser colocados na questão institucional, mas menos pelas declarações e pela postura da Michele e mais por questões relacionadas ao caso das joias, aquela investigação da rachadinha da família Bolsonaro. Então me parece que, por memória, o brasileiro, na média, que é parado na rua, tende a rejeitar mais a Janja do que a Michele. É só um arriscar. E outro ponto é que a Michele fala muito de perto com um grupo muito importante para se pensar Brasil, que é o grupo de evangélicos. Ela tem uma aceitação enorme, diferente da Janja em relação ao mesmo grupo. Eu acho que você tem razão. Fosse uma eleição em primeiro turno, eu creio que a Michele teria mais votos que a Janja, porque a Michele é uma unanimidade entre bolsonaristas. Fato. E a Janja não é uma unanimidade nem mesmo entre os lulistas. Perfeito. Mas numa simulação de segundo turno, aí é uma ou outra. A pessoa que não votaria na Janja numa eleição normal, tendo como a única alternativa além dela Michele, tapa o nariz e vota. E vale a mesma coisa para Michele. Aquela que não votaria na Michele, do outro lado tá a Janja. Então é na Michele que eu vou votar. Não nos diz muita coisa. Os números não dizem muita coisa, né? Não dizem praticamente nada, né? Nada. Mas o que me chamou atenção é isso. Janja está sendo vista como alguém que pode ser eleitoralmente viável no ano que vem. Até porque a gente sabe, já comentamos aqui em outras semanas do Flow News, que o campo progressista tem uma dificuldade num nome forte ou numa figura para ser abraçada e criada como um sucessor de Lula. Então, do mesmo jeito que Lula lá atrás criou uma presidente em cima do nome de Dilma, que até então também não era uma figura que estava no centro da discussão, não estranharia que o campo progressista começasse a investir nesse nome. Mas eu não sei se é essa figura, viu? Eu vejo a Michele
levando o bastão bolsonarista com muito mais facilidade do que Janja levando o lulista. Porque não é uma figura que está sendo exatamente aclamada, né, pela opinião pública. O que, no entanto, não inviabiliza a competitividade eleitoral dela para outros cargos que não do executivo. Sem dúvida. Então, para pensar o legislativo, exato. Agora, tem uma outra camada, achei bem legal você trazer isso, porque nessa mesma notícia existiram simulações que o PT fez com alguns candidatos progressistas com vistas ao governo do estado de São Paulo numa disputa com o Tarcísio. E é impressionante, isso é estrutural na esquerda, há um problema estrutural de imagem, de você reoxigenar a imagem da esquerda. Eles testaram nomes muito novos, nomes fresquíssimos, como Marta Suplicy, Márcio França e Geraldo Alckmin. Quando Alexandre Padilha também. Alexandre Padilha, é verdade, que foi o que menos performou, exatamente, né? Um museu de grandes novidades. Um museu de grandes novidades. E assim, para deixar a provocação ainda mais saborosa, você pode gostar da direita, você pode não gostar da direita, você pode admirar a esquerda, pode não admirar. Mas quando você pensa 2026 em relação à direita, quer queira, quer não queira, você tem nomes muito mais novos no relativo em comparação com estes. Você vai falar de um Romeu Zema, você vai falar de um Ratinho Júnior, você vai falar de o próprio Caiado. Alguém vai dizer assim, está louco? O Caiado tá há não sei quantas décadas na política. Mas para a corrida presidencial, eu lembro de 89, não lembro dele concorrendo de novo. Ele tem algum frescor. Algum frescor. Fora Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, que aí não teria idade para presidente, mas obviamente seria um quadro para o futuro. Por que não, né? Inclusive, certamente acredito que ele asfalte isso. Então me chamou muita atenção isso. A falta de novidades, no caso da esquerda, que remonta a um problema estrutural que tem que ser enfrentado. Se Lula está disposto a isso, é uma outra questão. Esse é o culpado. O Lula é o culpado por isso, né? Porque você vê que ele sempre centralizou na figura dele, como a grande liderança do campo progressista, ou campo da esquerda, como vocês queiram chamar, e já a direita não. A direita, claro, são vários fatores que fazem com que esse cenário. Você tem um Bolsonaro inelegível, então você cria ali um ambiente de outras lideranças da direita que querem capitalizar com esse público, com esse eleitorado, então é que eles querem absorver o público bolsonarista com a sua própria imagem, querem dar uma outra roupagem, talvez, para aquela figura. Então também acaba sendo muito mais fácil. Talvez não tendo uma figura do Lula, você teria ali um crescimento de outros nomes, mas não com a mesma intensidade da direita. Curiosamente, eu vejo bons herdeiros dos votos da esquerda, figuras que não são exatamente de esquerda, não da esquerda lulista, que são Eduardo Paes e João Campos. Pode colocar. São dois nomes promissores. Aquela candidata à prefeitura, Tabata Amaral, ela, querendo ou não, me parece transitar melhor mais por cento. Mas também não é uma esquerdista, né? Você não pode exato, chamar Tabata Amaral de esquerdista. Não.